Você está no canal Road Medicinal House e hoje é o episódio 5 da nossa série Diário de Cultivo. Daqui a alguns dias essas plantas vão entrar na flora, mas antes eu preciso fazer alguns ajustes importantes. Antes da flora, eu avalio quais galhos realmente recebem luz e têm potencial para virar top buds de qualidade. Acima delas, o LED que eu estou usando é um LED XLG 240 HAB de 240 watts e ele vai ser responsável por conduzir toda essa flora. No último episódio, eu colhi as plantas que estavam ocupando esse espaço e também mostrei a mudança dessas meninas do grow 40x40 para cá. Dar mais alguns dias de vegetativo para as raízes ocuparem completamente os vasos antes da flora. E agora, chegou a hora de preparar esse ciclo para a fase mais importante. Esse ciclo é composto por 3 genéticas bem diferentes. A Sweet Pure CBD da Sweet Seeds, desenvolvida para quem busca altos níveis de CBD. 24K do banco Crazy Seeds, que é uma genética com predominância sativa e uma floração mais longa. E a LA Chocolate do banco DNA Genetics, que é uma genética de predominância índica e uma floração mais rápida. E apesar de estarem no mesmo ambiente, cada uma delas responde de forma diferente ao manejo que eu faço com elas. Antes de iniciar a flora, eu sempre faço uma limpeza na parte inferior das plantas. A ideia não é deixar a planta bonita, e sim evitar que ela desperdice energia em galhos que dificilmente receberão luz suficiente. E os que não têm, eu sempre removo, fazendo a técnica de lollipopping, raspando as canelas da planta, além de também melhorar a ventilação de ar dentro do grow. Isso serve para direcionar a energia da planta para o topo e desenvolver lindos top buds. Quanto mais organizado estiver a estrutura agora, mais eficiente será a distribuição de energia durante a flora. E depois da limpeza, eu fiz a aplicação do óleo Neem, não porque eu estava enfrentando uma infestação, mas porque é a prevenção que é sempre mais fácil do que a correção. Daqui a poucos dias, essas plantas entram na flora e eu quero começar essa fase com o ambiente mais limpo possível. E é nesse momento que eu já faço os cortes dos clones para o próximo ciclo. E o segredo para o clone é deixar o ambiente úmido e estável, com uma temperatura controlada e uma umidade alta para conseguir o enraizamento. E também faltava transplantar a última planta desse ciclo, e agora todas elas estão num vaso de 7 litros. E o objetivo, galera, não é ter o vaso gigante, mas sim o vaso adequado para o meu espaço disponível. E 6 dias depois da lollipopping e da aplicação do Neem, as plantas responderam bem, o crescimento retomou rapidamente, então elas estão muito mais preparadas para a mudança do fotoperíodo. E todo esse cultivo está sendo levado em um solo relativamente simples. Turfa, perlita, humus de minhoca, bocache e terra de atomácia. A turfa ajuda na retenção da água, a perlita melhora a aeração, o humus traz matéria orgânica e microbiologia para o solo. O bocache funciona como uma fonte lenta de nutrientes e a terra de atomácia é um anti-pragas natural que também tem nutrientes. E se você quer trocar ideia comigo e outros growers experientes, cola no Papo Canábico. É um grupo privado na rede vizinha, onde vários growers se reúnem para conversar sobre cultivo, trocar dicas, trocar experiências, compartilhar links de banco de semente e equipamentos. E lembrando que temos o cupom ROD na loja Growfert. Utilize para comprar seus fertilizantes com desconto. E para saber a hora de regar corretamente, sinta o peso dos vasos. Se estiver pesado, espere. Se estiver leve, regue. Algumas plantas secam o vaso mais rápido do que outras.
na rega eu estou usando a linha BioBis, o BioGrow para sustentar o vegetativo, o Algamic para ajudar na recuperação do estresse e o Calmag para ter os níveis de cálcio e magnésio necessários, principalmente porque eu tive algumas deficiências no ciclo anterior. E na próxima rega, já vou utilizar uma dose baixa de 1 ml de BioBloom, para quando eu mudar o fotoperíodo, o solo já ter uma reserva de nutrientes para iniciar a floração. Quando for regar, faça com calma, regue um pouco, espere o solo absorver e regue novamente. Se possível, use um regador ou borrifador, para o solo absorver melhor a sua solução. Quando começar a escorrer água demais por debaixo do vaso, termine a rega. Coloquei mais um ventilador para quando as plantas estiverem na floração, ter mais circulação de ar dentro do grow, assim evitando o mofo e outros problemas. Enquanto isso, a próxima geração já começa a aparecer. Os clones que estavam na estufa finalmente começaram a enraizar. Eu resolvi fazer um teste. Vou levar um deles diretamente num vaso de 7 litros, assim eliminando a etapa de transplante e agilizando o meu ciclo. E é isso que eu gosto no cultivo. Enquanto um ciclo está prestes a florir, o próximo já está sendo preparado. E é assim que eu vou construindo aos poucos um cultivo perpétuo. Aproveitei também para transplantar essa Sweet Pure CBD, que veio de uma semente que estava guardada. O solo que estava nesse vaso era somente turf e perlita. Isso estava atrasando o crescimento dessa planta por falta de micro-organismos no solo, para quebrar os nutrientes e a planta se alimentar. O grow de Vega está com LED de 65 watts Full Spectrum. É o suficiente para uma Vega inicial, e depois eu finalizo no armário. Pretendo colocar um LED melhor aqui, quando o Faz-me Rir pingar na conta. Finalizei com apenas uma rega utilizando água com o pH regulado. E por hoje, finalizamos por aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e um comentário aqui embaixo. E lembrando, toda quinta-feira, às 19 horas, tem live aqui no canal. Cola com nós! Obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e valeu!